Há histórias e personagens bíblicos que nos inspiram, buscar sermos parecidos. Há histórias de outros personagens bíblicos que nos inspiram a não ser nada parecidos. A história de Absalão está na categoria não ser nada parecido e o perigoso final de quem se rebela. E este é o tema de hoje. Olá, gente querida, que a graça e a paz da parte de Deus por Cristo Jesus esteja no coração de todos vocês. Sejam muito bem-vindos a este vídeo deste canal Arrependa-se. Meu nome é Fábio Santos. Antes do assunto, peço por gentileza, se não for inscrito, se inscreva. E como sempre digo, aqui eu não te peço nada mais, nada menos que só inscrição. Eu não te peço oferta, não te peço ajuda financeira. O que eu te peço é a sua inscrição, ativação do sininho e o seu comentário também, o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Não te custa nada, como eu sempre digo também, é completamente de graça. Veja só que como é bom. E não se esqueça, vídeo todos os sábados às 9 horas da manhã e também vídeos esporádicos. Por isso, a necessidade de ativar o sininho nas notificações, aquela opção todas, para que você não perder nenhum vídeo. Desde já, meu muito obrigado. E não esqueça de compartilhar com mais pessoas, também para serem edificadas. Deixe também o seu comentário, a sua opinião, como eu disse, é muito importante. E também me diga de qual cidade ou estado você está me assistindo, tá bom? Vocês já ouviram falar sobre o filho de Davi, Absalão? Então, ele foi um assassino e terminou os seus dias assassinado. Ele também julgou a maldade de sua principal vítima, Amon, seu irmão. Contudo, agiu com maldade em relação ao seu próprio pai, o rei Davi. Absalão era um homem amargurado e esse sentimento desencadeou outros sentimentos que intoxicam o coração e geram atitudes reprováveis. A história de Absalão é contada no Antigo Testamento, do canão bíblico pelo autor do segundo livro de Samuel, entre os capítulos 13 e 18. Segundo as escrituras sagradas, o Absalão era um homem muito bonito e tinha uma irmã considerada muito bonita também. O nome da sua irmã era Tamar e os textos bíblicos destacam na história que iremos abordar agora. A rebelião de Absalão foi um dos tristes episódios que marcaram a história do rei Davi. Ele conspirou contra o próprio pai e reivindicou o trono de Israel. Como resultado, Davi teve que fugir do próprio filho ao perceber que ele seria capaz de tudo para conseguir alcançar o seu objetivo. Absalão era o terceiro filho de Davi. Ele nasceu em Hebron e se destacava dos demais por conta de suas características físicas. Ele tinha cabelos longos e uma aparência imponente. Aos olhos do povo, certamente ele parecia o candidato perfeito a ser sucessor de Davi no governo de Israel. Mas antes da rebelião de Absalão, outros episódios marcou sua história nas páginas da Bíblia. Ele foi o responsável por assassinar seu meio-irmão Amon, que era o filho primogênito de Davi. Amon havia abusado de sua própria irmã Tamar. Absalão, que era irmão de Tamar tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, decidiu vingá-la matando Amon, por se ler 2 Samuel 13. Alguns comentaristas enxergam, melhor dizendo, nesses crimes de Absalão, não somente uma vindicação pelo que ocorreu com Tamar, mas também uma oportunidade para tirar seu irmão mais velho da linha de sucessão ao trono de Israel.
Depois de ter se envolvido diretamente da morte de seu irmão Amon, Absalão fugiu por 3 anos, mas influente Joabe conseguiu intermediar junto a Davi o retorno de Absalão. Embora Davi ainda tenha ficado sem falar com ele por aproximadamente mais 2 anos, aqui vale lembrar que toda essa decorrência da família real era consequência dos pecados de Davi. Quando o rei adulterou com Betseba e foi o responsável pela morte de Urias, Deus o repreendeu e lhe avisou das consequências de seu erro, o que inclui terríveis conflitos familiares. Nesse contexto de intrigas, desgostos, ressentimentos e falta de liderança familiar por parte de Davi, Absalão então começou as movimentações para tomar o reino de seu pai. Naquele tempo, muita gente de Israel também estava, de certa forma, insatisfeita com algumas coisas do modo que o reino estava sendo conduzido. Então, Absalão se aproveitou disso e começou a se exibir como um homem poderoso em Israel e também a se insinuar como um juiz melhor das causas do reino. Com isso, a Bíblia diz que ele conseguiu furtar o coração dos homens de Israel. Num certo momento, Absalão disse a Davi que iria até Hebrom para pagar um voto a Deus, mas tudo isso fazia parte de seu plano maligno, perverso, para usurpar o trono de Israel. Na verdade, ele planejava se declarar rei em Hebrom. Naquele tempo, ele já havia conseguido o apoio de parte importante do povo, especialmente das tribos do norte. Absalão advertiu seus mensageiros para que, quando ele ouvisse o som das trombetas, proclamassem o povo que ele reinava em Hebrom. Além disso, ele levou consigo um grupo de 200 pessoas influentes em Israel e também Aitofel, um dos conselheiros de Davi. Aqui é preciso dizer que esses 200 homens seguiam Absalão em sua simplicidade, pois eles não sabiam de seu plano para apoderar do reino. Por fim, o número apoiadores de Absalão cresceu muito, a ponto de Davi ter que escutar que o coração de cada um em Israel seguia a Absalão. Davi analisou a situação e julgou prudente fugir de Jerusalém. Ele sabia que o próximo passo do seu filho seria tentar tomar a cidade e um enfrentamento ali traria grandes perdas ao povo. Assim então, Davi fugiu de Jerusalém, acompanhado por um grupo leal de servos e soldados. O espírito rebelde de Absalão o conduziu à ruína. Davi precisou organizar um exército para lutar contra o próprio filho e, por fim, aquela insurgência. Mas Davi recomendou calorosamente aos seus homens que, tal modo, poupasse a vida de Absalão. O exército a favor de Davi era menor do que o exército reunido por Absalão. Contudo, mesmo assim, o numeroso exército de Absalão foi derrotado. Absalão aconteceu na floresta, a batalha, aconteceu na floresta de Efraim e se espalhou por toda a região. Mas soldados morreram pelas ciladas da floresta traiçoeiras do que pela espada. A Bíblia diz que naquele dia 20.000 homens morreram. Durante a batalha, Absalão montou uma mula e saiu pela floresta. Mas ao passar pelos galhos de uma grande árvore, ele acabou ficando preso pela cabeça ou pelos cabelos. O homem que o viu ali não quis matá-lo, em consideração ao pedido de Davi. Mas Joabe, um dos comandantes de Davi, tratou de transpassar com um dardo o coração de Absalão. Na sequência, 10 de seus escudeiros acabaram de fazer o serviço, acabaram de matá-lo. Depois dessas coisas, o conflito em Israel teve um fim e Davi voltou à cidade de Jerusalém. Davi sentiu muito a morte do seu filho, mas teve que reprimir sua lamentação. Afinal, Absalão havia sido um traidor.
Sem dúvida, a história de rebelião de Absalão é uma advertência acerca dos perigos da ambição e da rebeldia. Mas também dentro dessa história da redenção, esse episódio revela como Deus preservou o trono de Davi para ser ocupado pela linhagem através do qual o Messias havia de vir. Deus é fiel à sua promessa, apesar das falhas humanas. E para finalizar aqui, Absalão ficava na porta do palácio falando mal do seu rei, o rei Davi, que era o seu pai, para enfraquecer o reino. E então, nesses dias de hoje, tem muitos Absalão aí dentro das igrejas, né? Falando mal às escondidas, maquinando a derrota, tentando boicotar todas as formas para derrubar, seja o pastor ou quem Deus levantou para seguir e nos ensinar. Olha então o final de Absalão. Então, meus amados, cuidado, pois quem Deus levanta, homem não pode abater. Pegou essa? Porque se você faz rebelião, o seu fim será da mesma forma. Então, muito cuidado. O nome Absalão significa pai de paz. Mas a paz não foi algo notável em sua biografia. Absalão ficou conhecido na narrativa bíblica de uma forma muito negativa. E as suas atitudes? Como será narrada? Como será conhecida? Como está sendo conhecida? É como Absalão ou como homem próspero e abençoado como o rei Davi? A escolha é somente sua. Fico por aqui. Até o próximo vídeo, se assim Deus me permitir. Tchau, tchau.